das coisas que a gente tem quando está trabalhando com algoritmos que fazem decisão é o uso de operadores lógicos. O que são esses operadores lógicos e para que eles servem? Eles servem quando a sua decisão é pautada em mais de uma condição. Então, eu quero juntar mais de uma condição. Por exemplo, se decisões como eu só vou sair de casa se não estiver chovendo e eu tiver dinheiro, por exemplo. São duas condições. O que pode acontecer? Pode não estar chovendo e eu posso estar sem dinheiro. E aí eu não quero sair de casa sem dinheiro. Então, nesse caso, eu não vou sair de casa, mesmo que não esteja chovendo. Ou eu posso ter dinheiro, mas está chovendo. Então, nesse caso, eu também não vou sair de casa. Então, veja que o único cenário onde eu vou sair de casa é quando as duas condições forem verdadeiras. Então, se a condição A e a condição B for verdadeira, então eu vou sair de casa. Para esse tipo de decisão, a gente tem que existem os operadores lógicos. E quais são os operadores lógicos disponíveis aqui no Python? AND, que é o conector I, OR, que é o conector OU, e NOT, que é o comando de negação. Então, quando uma coisa não for verdadeira, eu faço isso. Então, vamos ver esses caras em operação aqui. O primeiro que a gente vai ver é o operador AND, o operador I. Quando é que a expressão ela vai ser avaliada como verdadeiro no final? Eu preciso ter a primeira e a segunda condição sendo verdadeiras. Então, se a primeira e a segunda condição forem verdadeiras, então eu executo essa primeira ação. Em qualquer outra situação, eu vou executar esse comando de baixo. Então, por exemplo, se a primeira condição for falsa e a segunda for falsa, eu executo o else. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, eu executo o que tiver no else. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, eu também vou executar o else. Agora, se as duas forem verdadeiras, eu vou colocar aqui, executar o que tiver embaixo do if. Então, é basicamente assim. Eu tenho um exemplo aqui, que é justamente o exemplo aqui dessa questãozinha. Desenvolver um programa que leia um valor numérico inteiro e faça a apresentação desse valor caso seja divisível por 4 e 5. Não sendo divisível por 4 e 5, o programa deve apresentar a mensagem: não é divisível por 4 e 5. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio levemente diferente disso aí que ele está pedindo na tela. Eu vou dizer se o valor é divisível por 4 e 5 ou se ele não é divisível por 4 e 5. Agora, antes da gente entrar na parte de decisão, a gente tem que entender que operador aritmético, ou seja, qual operador de cálculo eu vou usar para saber se um número é divisível por outro. Lá no nosso primeiro vídeo sobre algoritmos sequenciais, a gente teve uma parte lá que a gente falou desses caras, que são os operadores aritméticos, que são esses aqui, ó. Um dos operadores aritméticos é o operador que eu vou pegar o resto de uma divisão. Então, o que é um número divisível por outro? Significa que se eu dividir, eu consigo ter uma divisão exata, ou seja, com resto zero. Então, se o resto da divisão for igual a zero, significa que esse valor é divisível, um valor é divisível pelo outro. Então, porcentagem, ele é o valor que vai me dar o resto dessa divisão. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um valor no terminal. Já até executei aqui os comandos. Ó. Se eu pegar o 20 e usar esse operador para saber o resto da divisão de 20 por 5, 20 dividido por 5 é 4, sobra 0. Já 21 dividido por 5 dá 4, qual é o resto? 1. 22 dividido por 5 dá 4, o resto é 2. 23 dividido por 5 continua dando 4, só que o resto agora é 3. 24 dividido por 5 dá 4 e o resto é 4. 25 dividido por 5 dá 0. Então,
Veja que quem é que nessa lista aqui, quem é que vai ser considerado divisível por 5? O número 20 e o número 25. Porque os dois dão resto zero. Eu vou usar esse operador de porcentagem aqui para saber o resto de uma divisão desse número por 5. É o que a gente vai usar no algoritmo. A gente vai fazer isso para checar se o número é divisível por 5 e se ele é divisível por 4. Então é exatamente isso que a gente tem aqui nesse algoritmo. Eu checo se o cara vai digitar um valor, que é n. Então eu não sei o valor que o usuário vai digitar. Seja lá qual valor for esse. Eu quero saber se a divisão desse número por 4 é igual a 0. Porque se o resto for 0, significa que esse número digitado é divisível por 4. Faço a mesma coisa para o 5. Se o resto desse valor de n for por 5, da divisão de n por 5 for igual a 0, então ele é divisível por 5. E aí eu faço isso. Agora, como é que eu conectei essas duas condições aqui? Ó? Com o conector AND. E agora ele vai executar esse print se por acaso essa primeira condição for verdadeira e essa for verdadeira. Vamos testar? Vamos executar aqui. Aqui embaixo eu vou colocar 20. Ó, 20 é divisível por 4 e por 5. Agora vamos executar aqui, ó. 21. 21 não é divisível por 4 e 5. Então ele vai entrar aqui, ele vai cair nesse else. Beleza? Vamos tentar avaliar a expressão aqui, ó. Tentar copiar. Aqui eu consigo fazer um extract refactor. Extract method. Introduce variable. Vou botar aqui. Divisível 4. É um jeito fácil aqui de refatorar. O que eu fiz? Eu criei uma variável para guardar o resultado disso aqui. Vou fazer a mesma coisa, só que na mão agora. Divisível 5 vai receber isso aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um breakpoint e vou executar isso passo a passo. Vou digitar o número 20. Vê que aqui embaixo, ó, o valor de n tá 20. Ó. Aí eu vou agora dar um próximo passo, step over. Ele avaliou, ó, divisível 4 ficou true. Por quê? 20 é divisível por 4. Divisível 5 também avaliou para true. Por quê? 20, que é o valor de n, é divisível por 5 também. Aí ele vai entrar aqui nessa linha e encerra o programa. Ele não executa essa linha de baixo. Agora vamos executar agora, botando, por exemplo, 30. 30 é divisível por 4? Vamos ver. Não, 30 não é divisível por 4. Mas 30 é divisível por 5. Então eu tenho falso e true. A primeira condição avaliada para falso e a segunda para true. O que acontece de acordo com a nossa tabelinha aqui de decisão? Se eu tenho falso, a primeira avaliada para falso e a segunda para true, ou primeira para falso e a segunda para verdadeira, o resultado final é falso. Então significa que ele vai executar essa linha aqui de baixo. Vamos ver se é isso mesmo? Vou clicar aqui no step over e ele executou essa linha de baixo. Então vê que eu executei aqui passo a passo, justamente para a gente ver o caminho que o algoritmo está seguindo quando está executando esse código aí. Eu acho que é isso.
Para o operador AND, vale muito a pena gastar um tempinho. Depois eu vou passar aqui essa listazinha de atividades para ser feita. Logo em seguida, no próximo vídeo, a gente vai falar do operador OR. Até o próximo.